Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja com todos nós nesta manhã de domingo, 27 de fevereiro de 2022. Louvamos a Deus por estarmos vivos, respirando, e é motivo de gratidão e agradecimento. Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos nesta manhã pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Guarda-nos durante este dia, nos cobre com o teu sangue, em nome de Jesus. Eu quero meditar aqui na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 22. Dá algumas explicações. Eu sou o pastor Nelson Andrade, bacharel em teologia, e nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Primeiramente, eu estou com a Bíblia de estudo de John Wesley, a Bíblia é muito boa, e o Apocalipse de João. Nos diz aqui que é praticamente impossível para qualquer pessoa que ame ou tema a Deus não sentir-se afetado, não sentir-se encaminhado para ler com seriedade, para estudar o livro de Apocalipse, que significa revelação, Apocalipse. Nós jamais poderemos, é claro, ponderar sobre tais sessões excessivamente, mas nós vamos vendo parte por parte, compreendendo, analisando, seguindo as interpretações para que possamos compreender este livro tão misterioso para alguns. Ele começa falando revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Bom dia, Fernando, tudo jóia? Tudo na paz de Deus? E esta parte aqui, revelação propriamente chamada, nas coisas encobertas, aqui elas vão sendo reveladas, desveladas. Nenhuma profecia do Antigo Testamento tem esse título. Ele foi observado para esta parte aqui do Novo Testamento. Jesus Cristo, de Jesus Cristo, não de João, teólogo, um título acrescentado em épocas posteriores. Na verdade, tal designação, o teólogo, não foi empregada na igreja, muito menos foi atribuída ao apóstolo João. Mas nós vemos que foi João, de fato, que escreveu este livro. E este título dado ao apóstolo João foi muito depois da era apostólica. Ele tem a visão do Apocalipse, quando estava exilado na ilha de Patmos, e ele viu coisas maravilhosas, coisas que Deus lhe deu, de acordo com a sua humanidade santa e glorificada, como grande profeta da igreja. Deus deu a revelação de Jesus Cristo. Deus mostrou para João.
E diz aqui as coisas que em breve devem acontecer. As coisas contidas nesta profecia começaram a se cumprir logo após ela ter sido dada. E ela continua cumprindo-se até o presente momento. Aí nós vemos Apocalipse capítulo 22. Vamos ver aqui. Eu gosto muito de Apocalipse. Terror para algumas pessoas, né? Nós temos capítulo 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Depois capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo são 2 ventiladores aqui. O calor é muito grande. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Gabriel, bom dia. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o mundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e os santos continuem a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Ele termina com uma bênção, né? Então, queridos, em Apocalipse, capítulo 22, nós vemos claramente que os cinco primeiros versículos, eles fazem uma descrição muito clara, uma descrição maravilhosa sobre a Nova Jerusalém. Vemos aí a descrição do trono de Deus, de onde flui o rio da árvore da vida, da água da vida, com a árvore da vida, as margens, né, do rio aí. O trono de Deus está localizado no meio da cidade, coisa linda. A nova fonte de luz dessa ocasião, desse momento. Por isso que diz aqui que não haverá, então já não haverá noite. Não haverá noite. E diz aqui que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, o sempre fresco e fecundo fluir do Espírito Santo presente na obra de Deus, ou na criação de Deus, onde também são mencionadas árvores que dão fruto a cada mês, e que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Tudo que o Pai tem, disse o Filho de Deus, é meu, inclusive o trono da sua glória. No meio da praça, que nós vemos aí, está o paraíso de Deus, a árvore da vida, não apenas uma árvore, mas muitas árvores, de mês em mês, de uma abundância fenomenal, frutificando. A variedade dos frutos do Espírito, bem como sua abundância, podem ser deduzidas desta expressão. E as árvores e as folhas das árvores são para a cura dos povos, para a apresentação, para a preservação da saúde, não para a sua recuperação, pois ali não haverá enfermidade, a enfermidade não estará presente. Aqui é uma simbologia muito grande. Aqui é como nós pudéssemos desfrutar de um novo paraíso. O Senhor Deus, ele se revela a Adão e a Eva no jardim do Éden. E agora aqui nós vemos a árvore da vida, por onde flui o jardim de Deus. E o fim da revelação escrita da palavra de Deus encerra exatamente com uma imagem semelhante. No início nós vemos o jardim do Éden, Eva e seu esposo ali presentes. E nós vemos no final esse jardim, essa recuperação. Os gemidos do novo jardim. Everton Souza, bom dia. Os gemidos do novo jardim como árvore da vida, as margens do rio da vida, que sai diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. E nós vemos Apocalipse 22, de 1 a 5, falando sobre a árvore da vida. Depois, o versículo 6, fala sobre as coisas que breve deverão acontecer. O versículo 7 especifica a vinda dele. Eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esse bem-aventurado aqui significa, na realidade, a felicidade daquele que obedece à palavra de Deus, à palavra do Senhor.
E Apocalipse 22:6, aqui começa a conclusão do livro, concordando exatamente com a introdução. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela é verdadeira. O Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Precisamos acreditar na Bíblia como realmente a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Quando Apocalipse 22:7 diz: eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda, sem acrescentar ou tirar nada da profecia deste livro. Aí nós vemos realmente coisas específicas, declarações lindas que Deus, através de Jesus Cristo, mostrou a João, mostrou ao servo do Senhor essas coisas maravilhosas. Então, em Apocalipse 22, nós vemos a árvore da vida, a volta de Jesus, do versículo 18 ao versículo 19, nós vemos advertências. Se alguém tirar alguma coisa do livro, também será tirado da sua vida. Se alguém ele fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos. Aqui fala sobre o testemunho de Jesus, falando sobre a bênção, promessa e bênção. Quando termina aqui no versículo 21, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. A graça significa o quê? A graça é o favor imerecido, nós não merecemos. Apocalipse 22, 1-5, nós vemos a árvore da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus. Eu já tive várias revelações, e algumas delas bem claras, claríssimas, sobre o rio da vida. Aleluia! Deus já me deu revelações maravilhosas referente a essas situações. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida. Coisa linda, coisa maravilhosa, coisa especial. E o lindo disso aí é que diz a palavra de Deus que nela não haverá maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Antes, vida pura e bênção. Os efeitos do descontentamento de Deus pelo pecado têm sido realmente removidos. Nós estamos vivendo em uma época em que o ai de Deus está sobre a terra, porque as pessoas estão distanciando-se cada vez mais do princípio bíblico. As pessoas não temem mais a Deus. E nós observamos o quê? Observamos Deus agindo na terra, através de várias situações, para que as pessoas reconheçam a soberania do Senhor, a soberania de Deus. Mas ali não haverá maldição alguma. E o trono de Deus estará na cidade, os seus servos os servirão. E eles verão a face do Senhor, e o seu nome estará nas suas testas. Coisa gloriosa, coisa linda. Apocalipse 22, 6-7, vai falar sobre a volta de Jesus. Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, Deus dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a João as coisas que deveriam acontecer. E sabemos, algumas já aconteceram, outras estão acontecendo, e a palavra nos afirma: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E nós vemos
Apocalipse 22, 18 a 19 e 19, advertência, para que possamos ter cuidado ao profetizar, ao pregar, ao mostrar para as pessoas a palavra do Senhor. Nós vemos então, queridos, que esse capítulo, ele nos leva a meditar no porvir, ele nos leva a meditar na grandeza, na grandiosidade desta cidade. E o estado de bem-aventurança predominante na cidade santa, o estado é algo lindo, algo especial, algo que não temos palavras para descrever a visão perfeita que teve o nosso irmão João. E os versículos finais do capítulo, o epílogo, aleluia, a maior parte destas declarações, como final de quase todas as epístolas do Novo Testamento, que termina com a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. O amor gratuito de Deus. O Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Apocalipse 22, de 6 a 10, a primeira declaração é quase idêntica à abertura do livro de Apocalipse. Doralice, bom dia, a paz. Quando diz João, exceto que foi mencionado um servo João. E aqui são servos. O espírito dos profetas são as faculdades naturais dos profetas, despertadas e avivadas pelo Espírito Santo. O profeta, ele é aquele que tem a visão de Deus, que tem a revelação de Deus. Eu sou um profeta do Senhor. Deus, por misericórdia, já me usou em várias revelações, em várias profecias, cujas profecias, graças a Deus, todas elas se cumpriram. E à medida que vamos nos dedicando ao Senhor, até eu preciso dedicar-me mais ao estudo da palavra, a uma vida de intimidade com Deus. Isso independentemente de placa de igreja, independentemente de credo. Deus tem um chamado para todos nós, porém Deus tem um chamado específico. Nesse chamado específico, nós vamos tendo visões do Senhor, percebendo, somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Talita, bom dia, paz do Senhor. Somos sensíveis à voz do Espírito Santo. E aqui nós temos que a ordem é guardar a palavra da profecia deste livro. O salmista, ele disse: guardo no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Quando guardamos a palavra de Deus em nossos corações, vamos compreendendo, nós vamos percebendo o quanto necessitamos de nos aproximarmos da presença de Deus, nos aproximarmos da presença do Senhor. E no versículo 11, diz aqui: continue o injusto a fazer injustiça. Isso, em outras palavras, que é santo, santifique-se mais. E quem é injusto, continue na injustiça. Nesse versículo, temos uma verdade solene, às vezes chamadas de permanência de caráter. Devo, mais uma vez, na realidade, enfatizar aqui que nós devemos praticar a justiça.
Parece um paradoxo esse versículo, e até o é. Mas essa verdade é que as perturbações dos últimos dias terão a tendência de fixar na mente humana, na alma humana, a tendência da pessoa continuar fazendo o mal. Porém, Deus, na realidade, Ele tem dado oportunidades para que o homem ele possa passar de um lado apostático, do lado da apostasia, para o lado da obediência. Porque haverá um momento em que o homem não terá mais a oportunidade de consertar-se diante de Deus. E nós vemos aqui neste versículo um chamado ao arrependimento. Implicitamente há um chamado ao arrependimento. E o versículo e o livro, ele termina falando sobre e aquele que dá testemunho destas coisas, certamente cedo venho sem demora, para destruir todas as obras maléficas na terra, para destruir todos os seus inimigos e colocá-lo num estado de perfeita e eterna felicidade, deixar-nos num estado de perfeita harmonia, de perfeita obediência com a palavra de Deus. E nós vemos no versículo 7 do capítulo 1, deixa eu procurar aqui, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Ele vem. Nesse e no próximo versículo estão a proposição e o sumário do livro de Apocalipse. Ele vem, Jesus Cristo. Em toda parte deste livro está falando sobre a vinda dele. Quando ele diz sem demora, no versículo 12 de Apocalipse capítulo 22, não está se dizendo que o segundo advento ocorrerá logo após que João terminasse a escrever o livro. Antes, tem um significado muito especial, que o segundo advento ocorrerá de uma forma maravilhosa, não tão depressa como naquela época. Mas o versículo 13 repete o título de Cristo, que é também conhecido de Deus. E aqui nós temos categorias aqui relacionadas de pessoas que poderão entrar na cidade e as pessoas que não poderão entrar. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Entrarão na cidade aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E ficarão fora da cidade algumas pessoas. Ainda que diz, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras. Aqui apenas está mencionando uma parte. Porém, aqueles que não fizeram um pacto com Cristo, aqueles que não viveram uma vida com o Senhor Jesus, e esses, sim, ficarão fora da cidade santa. Versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho, primeiramente para os 7 anjos das igrejas, então para essas igrejas e depois para outras igrejas no século futuro. Esses anjos evidentemente representam os líderes da igreja, ou das igrejas, os pastores,
as pessoas responsáveis pelas igrejas. Eu, como Deus, sou a raiz e a geração de Davi. Como homem, dele sou descendente. Eu sou a estrela de Jacó, como a brilhante estrela da manhã, que põe fim à ignorância, à noite da ignorância, à noite do pecado, das trevas espirituais, do desconhecimento ao Deus verdadeiro. Ele é a raiz e a geração de Davi, conforme foi profetizado pelos profetas. Em Isaías, no capítulo 4 e no versículo 3, nós vemos essa profecia falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É lindo, é maravilhoso nós atentarmos para a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 4, e o versículo 3. Que diz: os restantes de Sião e os que ficaram em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa de sangue que há no meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador, sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias. O Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a brilhante estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, e o versículo 28. A brilhante estrela da manhã. Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 2. Aleluia! E o versículo 28. Que diz o seguinte: assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tu, ó Senhor Jesus, és a estrela da manhã. Ó, dá-me a ti mesmo, então não desejarei o sol, somente a ti, que és também o sol, aquele a quem essa estrela ilumina, tem manhãs sempre e não noites. Os deveres e as promessas aqui se correspondem mutuamente. O destemido conquistador tem poder sobre as nações resistentes. A brilhante estrela da manhã, que precede o perfeito brilho da luz do sol. Apocalipse 22:17, nós temos aí um convite triplo, cheio de graça. Vamos ler aqui, Apocalipse 22, versículo 17. Aquele que ouve, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a árvore, né? Ou seja, a água da vida. Ele é a água que sacia a nossa sede. 18 e 19, todo aquele que ouve as palavras desta profecia. O livro, com exceção da saudação, termina com uma grande advertência. E as 3 últimas palavras são: certamente venho sem demora.
Aleluia. Nós temos as 3 últimas palavras de Cristo, certamente eu venho, né? Nós temos a igreja, amém, vem. E finalizamos mostrando a graça do Senhor Jesus seja com todos. Muito embora estamos aqui diante de um final, de um epílogo, mas aqui nós temos uma forma exata. Deus mostrando um período, né, dispensacional, começando a vida da igreja, a era da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós louvamos a Deus, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, por Ele ser o Cristo corporativo, o Cristo trazendo para nós alegria, trazendo para nós satisfação, contentamento. Ele que é a fonte da água da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Que visão magnífica teve João. Que visão maravilhosa, que coisa tão linda. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai do trono de Deus. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. As águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo nas mãos um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e foi medindo. E aí nós vemos Ezequiel 47, de 1 a 5. Ezequiel tendo essa visão maravilhosa. E aqui nós vemos em Apocalipse falando das águas que saem do trono de Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Concluindo, Isaías 55, versículo 1 ao versículo 2. A todos vós que tendes sedes, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Apocalipse 21, 6 ao 7. Eu te convido a aceitar a graça de Deus. Eu te convido a aceitar a benevolência do Senhor. Jesus está voltando. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua herança, para que ninguém tome a tua coroa. Somos salvos pela misericórdia, pela graça de Deus, mas nós temos que guardar aquilo que o Senhor nos entregou, a salvação. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos aqueles que nos ouviram, que nos acompanharam. Partilhem com outras pessoas, e que nesta manhã
a bênção do Senhor, a glória do Senhor esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Um beijo, queridos.